Quantos estão prontos para ouvir a palavra hoje? Estão sedentos? O tema da mensagem de hoje é: conquiste os 7 montes. Muitos dizem que a igreja evangélica já passou dos 30% na população brasileira. É um número muito significativo. Os analistas dizem que até o ano 2050 ou 2040 nós seremos a maioria. Mas eu pergunto para você: isso tem mudado o Brasil? O Brasil se tornou um país menos corrupto? Se tornou um país onde tenha menos fome, menos miséria? A razão disso é porque muitos cristãos acreditam que o propósito de Deus para a vida deles é ser salvo e ficar esperando e aguentando até chegar o momento do céu. Os cristãos, eles não representam a população brasileira na sua percentagem de influência. Ou seja, não estão ocupando as posições de influência e de liderança da nação, porque não tem a visão do reino. E eu quero dizer uma coisa para vocês entenderem qual é o propósito de Deus para a igreja. Jesus usou a palavra igreja só 2 vezes, mas ele usou o termo reino entre 90 e 100 vezes, dependendo da tradução. Em outras palavras, a igreja é o veículo, mas o propósito é implantar o reino de Deus. E Jesus, ele deixa muito claro que a implantação desse reino, ela depende de nós, seres humanos. Primeiro, ele fala que a nossa postura tem que ser vertical, para com o céu, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Ou seja, a gente tem que reconhecer que essa é uma batalha que, se não houver intervenção sobrenatural do céu, nós não podemos ganhar. Mas ele diz também que o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Então agora a metáfora não é mais só de alguém buscando o poder sobrenatural, é alguém conquistando, avançando, lutando as batalhas dessa vida. E ele usa uma terceira metáfora quando ele diz: o reino de Deus é como um nobre que foi por uma terra distante conquistar um reino. E ele chama 10 dos seus servos e disse: eu estou entregando 10 minas para vocês, negociem até que eu venha. E o que Jesus está falando? Ele está dizendo que às vezes a batalha é vencida na luta, mas às vezes precisa haver inteligência, influência, negociação. Salomão nunca lutou uma batalha, mas conquistou mais do que todos os demais antes dele. Então a igreja precisa de homens e mulheres influentes, inteligentes, capazes de se infiltrar no reino do mundo para transformar com a mensagem do reino. Quantos aqui querem fazer parte deste grande chamamento de Deus? O texto a partir do qual eu vou pregar a mensagem de hoje, que fala dos 7 montes, conquiste os 7 montes, é o texto de Mateus 5, versículos 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aqui Jesus usa 2 metáforas para explicar o papel da igreja em relação ao mundo. A primeira é do sal. O sal era usado na antiguidade não só para dar sabor, mas também para impedir que um alimento entrasse em processo de deterioração. Ou seja, eles salgavam uma carne para ela durar mais tempo. E ele está dizendo: vocês, meus discípulos, vocês têm que salgar o mundo. A presença de vocês tem que impedir que a sociedade se deteriore e entre em processo de putrefação. Ou seja, é a igreja que tem que fazer isso. Mas aí ele diz: vós sois a luz do mundo. E ele usa a seguinte metáfora: ninguém pode esconder uma cidade que foi edificada sobre o monte. E quem já foi comigo para Israel,
Eu já mostrei lá, quando a gente faz a travessia do barco, o povo judeu lá da Galileia, eles pescavam durante a noite. E muitas vezes, durante a noite, as nuvens cobriam as estrelas e a lua. E portanto, eles estavam no meio do mar, não sabiam para onde eles tinham que ir. Havia uma cidade, já na época de Jesus, chamada Tzfat, que existe até hoje, que fica na montanha ao norte, porque o mar da Galileia, ele é envolto de montanhas. Era uma cidade que todo mundo podia ver as suas luzes, e ela servia de norte, para que eles pudessem se orientar na pescaria. Jesus está dizendo, se vocês forem luz do mundo, vocês vão apontar a direção. E a figura que ele usa do monte, uma cidade que é edificada sobre o monte, não dá para esconder. Então o que Deus está dizendo para você, é que quando você ocupa os montes de influência na sociedade, eles não vão poder esconder a luz de Cristo na tua vida. Monte é metáfora para influência, monte é metáfora para domínio, monte é metáfora para visibilidade. Por isso eu quero profetizar hoje, que Deus está levantando uma geração que não vai apenas orar, vai ocupar, que não vai apenas pedir, vai estabelecer. Quantos aqui querem fazer parte disso? Então os montes que nós devemos conquistar são as áreas de influência na sociedade. E eu vou citar para vocês essas 7. A primeira delas é a família. Porque a família é o primeiro altar onde Deus vai se manifestar. Família não é só instituição. Família é uma estratégia de Deus. Vocês sabem qual que é a religião que mais cresce no mundo? O Islã. Sabe por quê? Porque é uma religião de família. Um pai muçulmano, ele não dá liberdade para o filho escolher o que ele vai ser. Não, ele é muçulmano. Quer queira, ele não quer. Se ele não for muçulmano, ele deixa de ser filho. Eu não estou defendendo isso. Eu só estou dizendo que eles entenderam que a família, ela impacta a sociedade. Eles dizem claramente, nós não precisamos derrubar vocês na ideologia. Nós vamos ter um monte de filhos. E eles estão dominando a Europa. Agora os crentes viraram um bando de povo fraco, de gente que não toma posição, que não assume posição de liderança. E Satanás está destruindo a família, por quê? Porque uma família destruída cria filhos sem direção. Josué disse lá em 24:15, eu e minha casa, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem vai dizer assim, amém? O diabo está atacando a família porque ele sabe que quando a família cai, a nação cai. Quando a família se corrompe, o futuro se corrompe. Porque as futuras gerações estão dentro da família. É por isso que tem aí uma influenciadora, uma jornalista esportiva que falou, esse conceito de família tradicional, evangélica, é um lixo. Eles sabem, tem uma outra pessoa que falou assim, eles estão dizendo que a gente quer destruir a família, eles estão certos, nós queremos destruir a família, mas eles não vão, porque quem estabeleceu a família foi o Senhor. Então repita comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, como é que a gente toma um monte da família? Quando os pais são sacerdotes, quando as mães são intercessoras e quando os filhos são flechas. Você tem que criar o seu filho para ser uma flecha, para ser lançado à distância, para ir muito além do que você vai. Você não pode criar filhos com medinho de enfrentar a vida. Você tem que inculcar neles, você é filho de Deus, você vai ser extraordinário, você vai fazer diferença na sociedade, amém? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nós não temos que ter medo de mandar os filhos para a universidade. Não, nós temos que mandar para a universidade e ser instrumento de transformação lá na universidade. Amém, igreja? Este é o primeiro monte que a igreja tem que conquistar. Conquistar o monte da família
é transformar os lares em altares. O segundo monte é o monte do governo. E aqui é uma tristeza, como os crentes não têm visão. Ai, fala de política. Ai, não, a igreja não pode se envolver com política. Eu quero dizer que o monte do governo é importante, porque quem governa define leis, define a justiça, define os limites. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Ora, Deus já é dono de toda a terra, mas para Ele ser Senhor, a nação tem que invocá-lo para que seja. Então nós oramos para que Deus levante autoridades que sejam tementes a Deus. Porque diz a palavra: quando o justo governa, alegra-se o povo. Quando o ímpio governa, o povo sofre. E nós temos lugar de fala para falar. Então, igreja, entenda: se o justo sai do governo, o ímpio escreve as regras. Mas o reino de Deus não é omisso. O reino de Deus é ativo. E o Senhor diz lá em 1 Pedro 2,9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, é reino, povo de propriedade exclusiva, para que anunciei as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga assim: eu sou parte do reino. Eu fui eleito por Deus para pregar o reino de Deus, para fazer a diferença. Então, na prática, Deus quer levantar conselheiros tementes a Deus, legisladores justos, servidores públicos cheios do Espírito, líderes que brilhem a luz de Cristo, juízes íntegros, prefeitos, governadores, deputados, presidentes. Eu não falo no singular, não. Se nós vamos ser a maioria, nós temos que ter os nossos representantes lá. Eu não quero saber de que igreja que ele é. Eu quero que ele seja temente ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Não pode ficar em cima do muro. Tem que temer a Deus. Não para idolatria política, gente. Eu não idolatro homem nenhum. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é Nicolas, não é ninguém. O que eu quero é ver homens e mulheres que temam a Deus e que entendam que não é Ele, mas é o Senhor através dele. Então a igreja tem que ter consciência política, porque quem não governa é governado, quem não ocupa é ocupado, quem não influencia é influenciado. O terceiro monte é o monte da educação, porque mentes formadas têm destinos guiados para o alvo. A Bíblia diz em Oséias 4,6: o meu povo perece. Quem é que perece, irmãos? Meu povo, por falta de conhecimento. Quem domina a educação domina o futuro. Como é que será o futuro do Brasil? Vai depender de como nós vamos educar os nossos filhos, como nós vamos impactar e influenciar a sociedade. Se o inimigo ocupa escolas e universidades, ele vai escrever a linguagem da próxima geração. Ele vai determinar o senso moral da próxima geração. Ele vai determinar o conceito de verdade. Ele vai determinar a identidade do povo. Mas ele não vai, porque Deus está levantando professores ungidos, pesquisadores que temem a Deus, diretores cheios do Espírito, que entendem que não é só ensinar matéria, é discipular mentalidades. Ou você não sabe que nas escolas públicas é tudo uma mentoria para ensinar o cara a virar comunista? E o comunismo, meu irmão, é contra Deus. Então, igreja, não dá para ficar neutro. Nós temos que tomar um monte do governo, para que o Senhor governe na nossa nação. O quarto monte de influência é o monte da economia.
para que os recursos estejam nas mãos certas. Tem muita gente que tem medo de falar de dinheiro. Pastor, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então não vamos falar de dinheiro. Não, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque se você amar muito o dinheiro, ele é teu Deus. E aí ele será um ídolo na tua vida. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz para o povo de Israel: quando vocês entrarem na terra, vocês não se esqueçam, tá? Quem é que te dá o dom de adquirir riqueza? Quem é que dá o dom de adquirir riqueza, irmãos? Deus. E se Deus dá o dom para adquirir riqueza, a riqueza é mal? É má? Isso significa que o dinheiro, ele é ruim quando ele se torna o seu Deus, quando você ama o dinheiro. Mas quando o dinheiro é um instrumento para você conquistar o que Deus tem para você, ele é uma bênção. E Deus, ele dá dons para adquirir riquezas. Então, nesse ano eu vou orar, eu vou profetizar, para que no meio da igreja e todos os lugares onde tiver influência, que as pessoas desejem prosperar sim. Tem nada a ver com teologia da prosperidade, que é um lixo. Mas vou trabalhar, vou ser fiel a Deus, e eu vou experimentar a bênção que vem do céu. Mas eu serei um canal das bênçãos. Amém, igreja? Quantos aqui querem prosperar na sua vida profissional? Deus quer levantar empresários do reino, que gerem empregos, que patrocinem missões, que sustentem a obra, que tragam a ética para os negócios e que financiem o avivamento. O reino precisa de recursos para expandir. Sem recursos a igreja fica dependente. Mas com visão e com recursos a igreja vai alcançar os 4 cantos da terra. Então se prepara, que esse ano é ano de treinamento. Esse ano é ano de treinamento para mudar a sua visão. As 10 pragas do Egito foram manifestas entre 6 a 8 meses, os estudiosos dizem. Então Deus, para libertar o povo de Israel do Egito, ele demorou de 6 a 8 meses. Podia fazer de uma vez, mas ele quis ensinar, quis mostrar como ele era poderoso. Mas demorou 40 anos para o Egito sair do coração do povo de Israel. Estava na primeira dificuldade: quero voltar para o Egito. Lá no Egito eu comia melão, mas era escravo. E Deus está dizendo: a igreja de Jesus não tem que ter mentalidade de escravo, tem que ter mentalidade de príncipe. Amém, igreja? Então se prepare, porque Deus quer te abençoar, mas você não pode ter mentalidade de escravo. O 5º monte é o monte da mídia. Porque quem conta a história domina a narrativa. Sim ou não? Assim que funciona. Se você não contar a sua história, o mundo vai contar por você. Provérbios 18 e 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A palavra tem poder de matar e de ressuscitar, de vida e de morte. No ano de 1964, os mais velhinhos, eu tinha 3 anos de idade, mas houve o chamado golpe militar. Só que o Golbery, que era o todo-poderoso, ele fez uma coisa errada. Ele falou: tem que deixar uma válvula de escape. Sabe aquela válvula de escape da panela de pressão? Se eu não deixar uma válvula de escape, vai estourar. Então ele falou: vou deixar os jornalistas comunistas tudo dominar as redações, as televisões. E o que deu? Hoje eles estão aí mandando. Um jornalista de direita não permanece, não entra. Nas universidades, por exemplo, você tem o Tássio Licurgo, que é um grande professor, inteligentíssimo. Tive com ele a federal lá do Nordeste, não lembro se é do Ceará, do Rio Grande do Norte, está querendo expulsar ele porque ele é cristão. Então o diabo, ele quer controlar a mídia, mas Deus é Deus. Diga assim: Deus é Deus. E o nosso objetivo é pregar a palavra de vida. A morte e a vida estão no poder da língua. A mídia é monte de influência porque ela decide, primeiro, o que é normal, o que é desejável,
o que é verdade e o que é aceitável. Você vai deixar que esse bando de esquerdinha defina a verdade no Brasil? Em nome de Jesus, não. Mas Deus está levantando comunicadores proféticos, roteiristas e produtores cheios de Deus, influenciadores com unção, jornalistas com coragem, amém ou não? Para que a verdade não seja calada. O sexto monte de influência é o monte das artes e do entretenimento. Porque imaginação é porta espiritual. Eu era duro de coração. Eu me converti por causa de uma música lindamente cantada pela Eliana do Hércio. Arrebentou minha alma. E o meu espírito esteve pronto para ouvir a mensagem. Você já viu um filme sem sonoplastia? Um filme romântico no seco ali? Não rola. Você já viu um filme de terror sem aqueles... Lembro que essa música, quando eu assisti com 13 anos de idade, Tubarão, quando dava meu coração já... A música, a arte ela mexe com as emoções, e as emoções levam as pessoas a decidir, a tomar decisões, tomar direções. Emoções são produzidas pela arte. E a Bíblia diz em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, puro, amável, nisto pensai. A arte ela faz a gente estar sensível para a voz do Espírito. Então, graças a Deus, porque Ele está levantando músicos, cineastas, pintores, escritores, dançarinos, atores e atletas, porque o entretenimento é assim também. Ele salva os atletas, o camarada fala para bilhões. Ele fez um jogo maravilhoso. E aí, o que você achou do jogo? Quero dar a primeira glória para Jesus. Deus é Deus, meu irmão. Deus é o Senhor. E nós vamos fazer parte desse exército que vai lutar por um Brasil restaurado. A excelência agrada aos homens, mas glorifica a Deus. No fim do ano nós tivemos um espetáculo maravilhoso, o Reluz. A grande maioria aplaudiu, mas tem sempre aqueles fariseus, né? Nossa, está dançando, saiu de que discoteca? Meu irmão, eu quero mais é ganhar as pessoas para Jesus. E eu quero que os artistas que não conhecem a Deus, que estão servindo o inimigo, sejam tocados pela arte, pela música, pela dança e pelo canto, e se convertam e conheçam a Jesus o Salvador, amém ou não? Então vamos alcançar também o monte da arte e do entretenimento. E o último monte é o monte da fé ou da religião. Este é o monte central, porque ele é o mais importante de todos. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quando a igreja perde a identidade espiritual, ela vira uma instituição. Mas Deus está levantando uma igreja com fogo, com palavra, com santidade, com presença, com o poder do Espírito Santo, e está influenciando através da unção, porque Ele quer fazer algo lindo nessa terra. Você foi chamado, diga assim, eu fui chamado para subir o monte e para conquistar o monte. Você já viu as pessoas querendo subir o Everest? Muitos morrem. Mas o que ela quer? Ela quer chegar lá e cravar a bandeira do país dele. E eu quero profetizar em nome de Jesus que os crentes aqui vão subir o Everest para levantar o nome de Jesus e fincar a bandeira brasileira sobre o lugar mais alto. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Então preste atenção numa coisa. Você não foi chamado para assistir o mundo piorar. Você foi chamado para carregar a luz, para ocupar espaço, para conquistar os territórios.
Eu amo um texto, já fiz até uma música nesse texto. Isaías 60, verso 1, que diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor te revestirá. O que Deus está dizendo: levanta da cadeira, levanta da inércia, para de achar que você não faz parte desse processo. O inimigo quer cristãos confinados dentro da igrejinha, mas Deus quer cristãos enviados, no mercado de trabalho, nas escolas, nos vizinhos, gente cheia de Deus, cheia de luz, cheia de convicção. Deus não quer só um povo dentro do templo, Ele quer um povo no alto monte. Isaías 2:2 diz: e nos últimos dias, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. De todos os montes, o que vai sobressair é o monte da casa do Senhor. Então o que Deus está dizendo: a minha vontade é que a igreja cresça, que a igreja seja paradigma, seja luz, e que a luz de Deus seja vista através da igreja. Então declare comigo, diga: eu declaro, o reino de Deus vai ser elevado, a igreja vai ocupar, e Jesus será honrado em todos os montes. Você faz parte da tomada dos montes. Eu quero finalizar essa palavra dizendo que a palavra igreja foi usada por Jesus só 2 vezes, mas a palavra reino entre 90 e 100 vezes, dependendo da tradução. Porque a igreja é o veículo, mas o resultado do trabalho da igreja é o reino de Deus na terra. E eu comecei falando sobre isso, mas eu quero terminar falando sobre isso, porque você precisa entender. A primeira dimensão da nossa tomada dos montes é vertical. A gente precisa do poder de Deus. Por isso a gente ora e clama: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Jesus que mandou a gente orar assim. Então ao invés de você ficar falando: o Brasil não tem jeito, não. Bota a cara no pó, chora para Deus, fala: Senhor, esse país está sendo dominado por corrupção, venha o teu reino. Então em primeiro lugar eu sei que sozinho nós não podemos, mas o meu Deus pode. Quantos aqui creem que o nosso Deus pode? Mas a segunda dimensão é aquela que eu falei: vamos à luta. Então levanta do banco, para de ficar se achando um coitadinho: mas eu não tenho dom, não tenho talento. Porque você tem o Espírito Santo em você, meu irmão. Deixa ele agir, deixa ele se manifestar. Eu quero te dizer, quando chegar uma hora que você precisar estar numa guerra e que você não vai ter força, Ele vai mandar a força sobrenatural do céu. Amém ou não? Pode aplaudir, igreja. Toma posse, muda a mentalidade. Mas a terceira forma é através da influência da negociação. Nós temos que ter crentes em todos os lugares, sabe, negociando, empresários importantes, pessoas influentes, pessoas que as pessoas vão procurar. O que você acha disso? Nós temos que ter crentes assim, irmãos. Empresários, políticos, professores, atletas, artistas, donas de casa, em todos os lugares a igreja tem que ocupar. Porque quanto mais gente invocando o reino de Deus para a terra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse ano é um ano de eleição. Não pense você que eu vou ficar pedindo voto aqui, falando disso, aquilo. Este ano eu vou ensinar a igreja a ter mentalidade. Não vou citar nome de político nenhum, mas eu não vou deixar de ser profeta. Eu percebi isso nas minhas mídias. Eu falo de Jesus todo dia.
O dia que eu me posiciono, me levanto contra a corrupção, falo alguma coisa, aí vem aquela chuva de gente. Não, pastor, não fala disso não. Fala só de Jesus. Por que você está falando de política? Aí eu entro no perfil, tudo esquerda. Ah, está querendo me calar? Não vai. O perfil é meu, eu falo quanto eu quiser. Tá bom? É assim que vai ser. Aí a pessoa fala assim, ai que decepção, deixando de seguir. Eu falo, já vai tarde. Já vai tarde. Por quê? Eu percebi que eles não querem que a igreja fale. Sabe quem pode mudar o Brasil, irmãos? Não é nem a igreja, é o Senhor. Mas se a gente clamar a Deus e fizer aquilo que Ele nos manda fazer, a igreja vai conquistar. A igreja derrubou o Império Romano, irmãos. Eles não aguentaram a igreja crescendo, então é ano da igreja dobrar o joelho, clamar ao Deus Todo-Poderoso, mas pedir, Senhor, me levanta. O Senhor disse que eu sou luz, e eu não posso ficar num lugar insignificante, eu tenho que ser erigido num lugar alto, de influência. Aí Deus fala, mas você vai fazer o que eu quero que você faça? Porque tem gente que quando ganha dinheiro aí, tem escorpião no bolso. Aí começa a achar que foi ele que ganhou. Faz um voto com Deus, Senhor, abençoa minha vida, abençoa meu negócio, abençoa minha casa. Eu vou ser usado para pregação do teu reino. Você vai ver se Deus não vai fazer milagres extraordinários. Então feche os seus olhos agora. Porque a primeira grande decisão que você tem que tomar é uma decisão espiritual. Você não pode fazer parte do reino de Deus se você não fizer parte do Filho do seu amor, que é Jesus. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas. As trevas têm império, opressor, dominador. Os transportou do império das trevas e vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a primeira coisa que você tem que fazer para fazer parte desse reino é receber o maior presente que o ser humano já recebeu, que é receber a Cristo como Salvador da tua vida.